Olá, meus queridos alunos do nono ano. Estamos aqui na nossa segunda aula e a gente vai dar continuidade ao que a gente viu na aula passada, acompanhando a sequência aqui do livro de vocês, tá? Então, para a gente poder situar onde nós estamos hoje, na aula de hoje, é no módulo 4. Na aula passada, nós vimos todo o módulo 3, nós já havíamos começado a ver e fizemos aqui o resumo. Agora aqui, nós vamos dar início ao capítulo. Não será possível de concluir o capítulo todo hoje, mas eu vou mostrar para vocês aqui no livro a página que nós estamos, a página que nós vamos parar, para a gente poder dar sequência depois nas próximas aulas, certo? Então aqui, módulo 4, vocês vão acompanhando no livro de vocês e como eu já expliquei, tudo que eu estiver passando aqui nos slides, tudo que eu estou explicando, que tiver aqui como referência, todas as imagens vocês vão encontrar aqui no livro. Então não se preocupem com as apresentações aqui do slide, tá bom? Vamos começar então. Nesse capítulo nós vamos fazer um diálogo aqui com exposições, obras de artes de artistas de outros tempos, século XX, e vamos trazer essas obras aos nossos dias, como elas interferem hoje na história da arte. Vamos ter referências aqui de exposições, de obras de artes, de artistas, no decorrer do capítulo, tanto artistas plásticos da pintura, como da música, do teatro, da dança. Vamos falar de várias linguagens artísticas, certo? Então vamos lá, vamos continuar aqui no nosso estudo. Aqui nós vamos ter uma imagem da Bienal Internacional de São Paulo. A nível de América do Sul, é a maior exposição de artes que existe. Na Bienal, recebem-se obras de artistas renomados do mundo todo, tanto artistas contemporâneos como artistas de outras épocas, de outros períodos, de séculos passados também. Tudo vai depender do espaço em que está sendo apresentada essa exposição. Essa exposição ela ocorre de 2 em 2 anos, por isso o nome, Bienal Internacional, porque ela vai fazer uma apresentação de vários artistas internacionais e artistas nossos aqui, conterrâneos de vários estados brasileiros, da nossa atualidade. Então aqui nós vamos encontrar um pavilhão imenso, repleto de obras, e cada pavilhão cada andar, a Bienal são 3 andares, cada andar tem um determinado tipo de exposição, de um determinado país, de uma determinada época, então é tudo bem classificado, tudo bem dividido. E ela ocorre de 2 em 2 anos em São Paulo, no Parque do Ibirapuera. Então vem citando aqui, na primeira página do livro de vocês, na página 40, dando sequência no conteúdo, uma imagem também da Bienal. É o mesmo lugar, só que uma imagem aqui um pouquinho diferente, porque aqui nós já vamos observar as pessoas visitando e conhecendo as exposições. Então existem instalações que são ambientes onde os artistas vão montar a sua exposição. Instalação já é uma característica de uma arte contemporânea, um estilo contemporâneo. Aqui, perto da instalação, existem as obras de arte e existem também como profissionais de uma exposição, o curador. Quem é o curador? O curador é a pessoa, o profissional que vai organizar aquela exposição, que vai classificar os locais onde vão ficar determinadas obras de determinada época, de determinada artista, para que o público, quando for visitar essa exposição, ele saiba o que ele está vendo, ele percorrer num sentido lógico o pavilhão da exposição. Aqui é uma vista aérea do Parque do Ibirapuera, que é onde se localiza a Bienal. Então aqui é a maior exposição de artes da América Latina, como eu expliquei para vocês, foi construído pelo arquiteto Oscar Niemeyer, então o projeto é dele. Aqui nós temos vários pavilhões, aqui tem um pavilhão, aqui tem uma escultura, um parque onde as pessoas podem não só ir para assistir exposições de artes, mas também fazer passeios, piqueniques, enfim, é um espaço destinado ao lazer. Aqui
um outro pavilhão onde também ocorrem exposições variadas de artes, não só exposição plástica, né, de dança, música, teatro, enfim, é um espaço direcionado totalmente à cultura. Aqui, o pavilhão visto de fora do pavilhão da Bienal, segue todas as características da arquitetura moderna de Oscar Niemeyer. Quando a gente fala da arquitetura moderna de Oscar Niemeyer, nós estamos falando já da segunda metade do século XX aos dias atuais. Aqui é outro espaço interno de um dos pavilhões que existem na Bienal. Bom, então apresentei para vocês aqui um dos principais locais onde existem as principais e mais importantes exposições de artes aqui do Brasil. Existem outros museus? Sim, existem, mas esse é o maior, é o principal, é o mais importante, tá bom? Dando sequência agora no nosso conteúdo, vamos para uma obra histórica conhecida também a nível mundial, que é a Bapuru, da Tarsila do Amaral. Então eu vou contar para vocês um pouco sobre a origem, o motivo da pintura deste quadro, o que ele representou no passado, o que ele ainda representa para nós nos dias de hoje. Então a Tarsila do Amaral, ela fez parte do modernismo aqui no Brasil. Tudo que eu estou explicando vocês vão encontrar nesse texto aqui da página 41 do módulo 4. Então a Tarsila do Amaral, ela fez parte desse movimento artístico, um dos mais importantes aqui do Brasil, modernismo, que teve início na primeira metade do século XX. O que acontecia antes aqui no Brasil? Não existia ainda conhecimento de máquina fotográfica. A máquina fotográfica, ela só foi surgir na nossa história no comecinho do século XX, na virada do século XIX para o século XX. Então, até este momento, o público era acostumado a ver pinturas que retratavam a história, que pintavam a realidade tal como ela realmente é, tal como o público enxerga, em termos de medidas, cores, proporções, equilíbrio, tudo era exatamente fotográfico. A imagem da pintura era como se fosse fotográfica, registrando parte da história. Quando chegou a máquina fotográfica, o que aconteceu? Os artistas se libertaram, eles adquiriram aquela criatividade que nasce com todo artista. Então eles se viram livres para poder criar, inventar, pintar diferente, fazer o que ainda não foi feito por outro artista. Cada artista busca essa inovação. Então, nesse período, os artistas brasileiros buscaram por essa inovação na Europa. Até esse período, todos os artistas tinham como espelho, como berço, as artes que aconteciam na Europa. Nos dias de hoje não, mas neste período sim. Então os artistas se inspiraram nas vanguardas europeias, que aconteceu na mesma época do modernismo aqui no Brasil. Então foi cubismo, surrealismo, expressionismo, todas essas vanguardas inspiraram os artistas. E foi isso que a Tarsila do Amaral começou a buscar em termos de formas neste quadro. Por que ele marcou tanto a história? Porque a Tarsila, a partir dele, passa a representar não só as tendências europeias, das vanguardas europeias, mas passa a representar também a cultura brasileira. Se nós olharmos para as cores desse quadro, que cores nós estamos vendo? É o azul, é o verde, é o amarelo, são cores da nossa pátria, são cores da nossa bandeira, que marcam a vegetação, as cores que predominam no nosso país. Então temos aqui o verde, o azul, o amarelo, temos a vegetação brasileira típica do Nordeste, que é o cacto. Então, a Tarsila do Amaral, ela começou aqui a sua nova fase, onde representa técnicas europeias, estilizando a imagem, não representando ela com fidelidade fotográfica, mas estilizando, colocando cabeça menor, pés maiores, mãos maiores, o corpo maior. Então, todo esse estilizar que a Tarsila do Amaral fez aqui representa essa nova tendência
que estava acontecendo na Europa. Só que ela trouxe para o Brasil, enraizando a cultura brasileira, mesclando a cultura brasileira. E a partir desse momento, o público passa a aceitar, a compreender melhor as obras do modernismo, porque eles sentiram mais valorizados, eles se viram representados nas obras da Tarsila do Amaral. E esse momento chama-se antropofagismo. Então, a fase antropofágica do modernismo, da Tarsila do Amaral, ela vem através do Abapuru. Foi a obra que tornou esse momento mais claro, não só para o público brasileiro, mas também para os outros artistas. Os outros artistas começaram também a cada um valorizar o seu estado, a sua cultura, o seu povo. Então, as imagens das obras a partir dessa fase retratam um ponto histórico, um ponto turístico do Brasil. Nós olhamos para a obra e já fazemos referência de alguma parte da cultura brasileira. Aqui neste quadro, a negra, ela representa aqui as amas de leite. Por que ela tem esse formato todo estilizado também, onde nada é tão realista? Porque ela também se inspira nas vanguardas europeias, no cubismo com essas formas geométricas atrás e na figura geometrizada com formas arredondadas que ela coloca na figura feminina. E o seio dela em destaque é porque ela representa as amas de leite. A mulher negra, em um período colonial no nosso país, ela já foi ama de leite, que é quando ela amamenta as crianças, os filhos das classes mais superiores, vamos dizer. Então, nesse quadro, a Tarsila do Amaral, ela faz essa crítica construtiva a respeito de um período histórico que o país viveu, que retratava as amas de leite. Aqui um outro quadro da Tarsila também, com todas essas características europeias e trazendo as cores brasileiras também presente, a vegetação, cores, todas as características que nós vemos da cultura do Brasil, ela coloca, só que de uma maneira estilizada. Então, uma obra dela, desse período, da fase antropofágica da Tarsila do Amaral, o pôr do sol e a lua. Então, são todos quadros, a fase antropofágica da Tarsila do Amaral, que tem como título, como o seu principal representante, o quadro Abapuru. E tem esses outros quadros que eu acrescentei aqui para o conhecimento de vocês, que tem em comum as cores brasileiras, a vegetação brasileira e o povo brasileiro. Pessoal, nós vamos até aqui hoje. Então, aqui, se vocês acompanharem aqui no livro de vocês, o que nós vimos? Nós vimos a introdução, falando sobre o diálogo com o passado, as referências da Bienal e fechamos aqui com as obras da Tarsila do Amaral. Na próxima aula, nós vamos dar sequência a esse conteúdo. Espero que tenha ficado claro, que tenham gostado. Um beijo bem grande para vocês e fiquem com Deus.